Não pode falar fofoca dos outros agora, tá? Porque tá gravando. Ai, gente, eu sou besta. Vamos lá, vou me encaixar aqui, porque sempre eu brigo com essas rodinhas. Aí. Aqui eu tenho um apoio de braço, que me ajuda bastante. Só que se você não tiver um apoio de braço em casa, você pode usar uma almofada, um travesseiro, alguma coisa que seja assim mais firme, né? Mais durinho. Só que o importante é que você embale essa almofada. Ela não pode estar em cima da almofada por si só. Tem que embalar com plástico filme. Vamos lá. Ó, coloquei a máscara agora. Pode ser que o som abafe um pouquinho. Mas eu acho que vai dar pra vocês ouvirem da mesma forma. Qualquer dúvida que você tiver, você pode falar, tá, Ju? Tá bom. Não... pode perguntar tudo, tá, o tempo todo, pode conversar comigo normalmente, que as pessoas vão ver na real aqui como que é uma sessão de tatuagem. Bom, aqui na minha bancada eu separei, eu tô falando pra você, tá, Ju? Aqui acho que tá meio difícil de você enxergar, deixa eu só ajeitar ela pra cá. Mas eu separei as tintas, eu não peguei a agulha. Como é que eu vou tatuar? Com o dedo? Ô, vida, pega uma 3RL e uma 5RL, por favor, pra mim. Esqueci. Então, aqui na minha bancada, eu tenho as 3 cores que eu vou usar, né? O preto, o branco e o vermelho. O branco eu vou colocar em alguns detalhezinhos pra ela ficar ainda mais bonita. Aí eu coloquei ali também a vaselina, que é o que eu uso pra agulha deslizar melhor na sua pele. E eu coloquei um gel, que eu vou passar depois que a tatuagem estiver pronta, pra ele acalmar a pele, vou deixar uns 5 minutinhos, pra tirar a vermelhidão. Certo. E aí ele ajuda também na hora da foto, tá? Deixa eu pôr aqui. Obrigada. Ai, eu não peguei um saquinho. Esqueci também. Desculpa. Aqui eu peguei uma 3RL e uma 5RL. A 3RL eu vou fazer todo o trabalho. Ela é 0803, tá? A espessura 08. E a 5RL eu vou fazer a parte colorida. Tanto o coraçãozinho vermelho e talvez eu jogar um pouquinho de colorido na flor também. Vou usar a 5 pro branco também. Aí eu vou lavar a agulha. Eu vou pedir pro meu digníssimo marido para ele trazer um copo com água. Água mineral, né? Pra lavar a agulha depois. Aqui, ó, a minha homotolia, que eu falei que ia mostrar pra vocês, eu uso dentro desse saquinho. Saquinho de mercado que a gente compra em atacadista mesmo, né? Eu abro e deixo ele lá no meu armário, aí eu furo assim, dou um nozinho aqui. Depois eu jogo esse saquinho fora. É bem mais prático do que ficar enrolando com plástico filme, mas você pode enrolar com plástico filme também. Não tem problema. A minha máquina, eu já falei pra vocês que eu uso essa, né? Ela tá toda embaladinha, tudo certinho. E eu coloco a bandagem pra não escorregar a pegada aqui. Aí eu vou mostrar pra cliente que a agulha tá fechadinha. E eu sempre abro na frente da cliente. Pra mostrar que é descartável. Aí com o biquinho da agulha, eu só faço um pequeno furo aqui, no plastiquinho que eu coloquei, tá vendo? Porque é só pra isso aqui conseguir entrar lá dentro junto com o batedor, que fica lá dentro que eu mostrei pra vocês na outra aula. Aí eu encaixo. E é isso, gente. Tá vendo? Aí eu só olho aqui a pontinha pra ver se não ficou nem um pouquinho de plástico na ponta. E ligo a maquininha. Ela ligada, esse tanto de agulha pra fora. Que é bem pouquinho que vai entrar na pele do cliente, mas eu preciso saber aonde que ela tá indo. Aí eu pego um tico de vaselina, assim, ó, trisco o dedo na vaselina e passo aonde eu vou começar. Lembra que eu falei de começar de baixo pra cima?
da direita para a esquerda quem é destro e da esquerda para a direita quem é canhoto, teoricamente eu teria que começar pelo coração. Mas se eu começar pelo coração, a chance da minha mão encostar aqui no nome é muito grande. E acabar apagando o decalque, né, no decor da tatuagem. Então, eu vou colocar um pouquinho mais pra dentro só, porque pra mim ela tá muito pra fora. Eu olhei aqui agora. Então ela tá assim, ó. É pouca coisa de diferença, acho que vocês não vão ver a diferença direito. Aí eu vou lá pegar a tinta, encosto um pouquinho. E eu vou começar pela escrita. Ju, vou começar, tá? Não puxa o braço, eu vou fazer bem de levinho. Aqui você vai ser super tranquilo. Onde vai ser mais chato vai ser o coração mesmo, que é onde vai ser pintado ainda, né? Sim. E aqui também, que são as partes que a gente não toma tanto sol, tá? Então, geralmente elas são mais chatas. Vou pedir pra você virar levemente o braço pra cá. Levemente, isso. Deixa ele bem relaxado, tá? Vou começar. Vou fazer um tracinho aqui pra ela ver como que é e vocês também verem. Às vezes vai dar pra vocês verem bem, e às vezes não, porque minha mão vai ficar na frente. Independente da posição da câmera que ela tivesse, ia dar essa mesma dificuldade, tá? Então, eu vou narrando aqui pra vocês, conforme for. Primeiro eu vou dar uma leve passada na pele da cliente, pra ela lembrar como que ela já tem uma tatuagem no ombro. Lembrou? Só pra não dar aquele susto do início. Vocês viram que eu sequei assim com batidinhas, né? Aí agora eu pego essa leve passada que eu dei e vou fazer o traço de levinho. Lembra que tem que prender a respiração. Aí eu vou arrastar pra baixo. Vira um pouquinho mais pra ver se eu consigo mostrar pra eles. Acho que dá pra ver. Ficou um tracinho bem feitinho aqui, tá vendo? E vamos seguindo. Frases, letras, enfim, escritas, quando elas são assim cursivas, pra mim são mais fáceis do que letra de máquina de escrever ou de bastão. Então eu prefiro desse jeito aqui. E eu acho bonita também, né? Dependendo do tipo de trabalho, eu falo para fazer a outra. Mas para esse tipo de trabalho aqui, para homenagear pessoas, eu sempre falo para fazer cursiva. Vou prender a respiração, tá? Então eu fico meio quieta. Vocês conseguem ver que eu tô indo até onde tem emenda? Porque da emenda para frente eu consigo fazer um traço de uma vez. Se eu parar no meio do traço e tiver que refazer ele de novo, as chances de eu acertar a emenda é muito difícil. Hoje eu consigo mais fácil, mas no começo é bem difícil para vocês acertarem a emenda. Ó, eu apoio o dedinho. Tranquilo, gente? Tranquilo. Tá bom. Aqui é bem de boa. Aqui é muito tranquilo, assim, essa parte de fora, né? Quando chegar pra cá que você vai me xingar um pouco. Mas é rápido, é uma tatuagem pequena, né? Então você vai sofrer mais por pouco tempo. Aqui eu percebo que o primeiro traço que eu dei, ele tá levemente mais claro que os outros. Então eu vou de levinho, movimento, quase um movimento de rastelo, vai. Passar por cima dele só pra ajustar. Aí, ó, do B aqui até o I, eu vou tentar fazer um traço só, né, parando só nas pontinhas aqui do M. Ai, mas que ele se faz de ponta cabeça? Sim, porque eu vejo o traço, eu não vejo o desenho. Ó. Parei aqui, tá vendo? Volto da pontinha do M. Parei aqui. E agora eu vou até o final do I.
superficial de uma forma levinha, eu vou fazer o pingo do... Porque se eu enfiar a agulha lá dentro, pode estourar o traço. Então a gente vai devagarinho. Arrasto pra ver como ficou. Vejo que em alguns pontos ficou um pouquinho mais cinza do que outros. Aí eu vou só passar onde eu acho que tá mais cinza. De levinho. A máquina tá quase 90 graus. Vocês conseguem ver? Tipo, a hora que eu encosto ela na pele, ela tá quase. Mas ainda assim eu deito um pouquinho. Só não posso deitar muito, senão estoura o traço, tá? E você tem alguma curiosidade de tatuagem? Queria saber? Entendi. Você tem alguma curiosidade de Eu tatuagem? tenho assim, vontade de fazer algo floral. Acho lindo. Ai, floral é maravilhoso. É, você tem uma rosa, né? Uhum. Por que você escolheu a rosa? Sim, não tem Você significado gostou? assim, bati o olho, gostei e fiz assim, mas eu gosto bastante de floral. Você já conhecia o tatuador que você tatuou? Já, Ele já tinha tatuado alguém que você conhece. meu marido. Ah, Meu marido é cheio de tatuagem. é mesmo? Uhum. Olha, gente, aqui a perninha do B eu vi que ela ficou um pouquinho mais clarinha, também fui lá e repassei. Mas tudo bem leve, não sei se vocês conseguem ver daí, mas é pouquíssima agulha que entra na pele da cliente. Pouquíssima, só a pontinha. Eu tô usando aqui 7 volts. Aí eu vou arrasto para trás para poder ver. Sempre onde eu vejo que tá mais clarinho eu vou lá e repasso. E Ju, das vezes que você foi, que ele foi tatuar, você foi com ele? Fui junto. Ai, não é mó chato ficar esperando? É. Porque, poxa, dependendo da tatuagem, você fica mó tempão. Uhum. Esperando é muito chato. E aí não te dava vontade de fazer na hora? Só deu essa daí. Eu Dessa fiz vez. essa assim, tinha vontade, mas não. Vou Não, falar não assim, sentia que era a hora. Aí a última que ele foi fazer ainda, aí o tatuador ainda falou, você parou só na do ombro, que não sei o quê. Mas eu já tava querendo fazer essa, né? Mas eu queria fazer aqui. Sim. É por conta do traço, tudo mais. É que é diferente, né? Homem gosta de um tipo de tatuagem e mulher geralmente gosta do mais fininho mesmo. Agora vocês, alunos, lembra aquele treino que você fez muitas vezes na pele artificial que eu falei para vocês fazerem? Agora vocês vão usar ele aqui. Tá vendo o Lzinho? Então você vai vir aqui do Y. Ó, eu não consegui, a minha mão começou a querer tremer, então eu não quis fazer o L todo. Aí eu parei aqui em cima, tá vendo? Aí eu volto um pouquinho de levinho e vou continuar o L até a emenda dele. Então, ó, de levinho. Até a emenda dele. Viu? Aí da emenda eu vou fazer o outro. Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu prendo a respiração. Sempre prendo a respiração. Aí agora eu tô repassando em cima da tracinha do L em alguns pontos que eu achei que ficaram mais claros.
Acho que tá dando pra ver bem. Agora eu vou lá pro Ypsilone. Olha que lindinho que tá ficando. Tá ficando lindinho. Agora vai começar a ir pra parte que dói mais pra cliente. Então aí, esse momento a gente tenta conversar com ela pra disfarçar, sabe, um pouquinho. Pra ela não prestar atenção na dor. Aqui, esses pontinhos que ficaram aqui meio borradinhos, foram corações que eu coloquei aqui. Só que, querendo ou não, acaba... Eita, Jesus, chutei vocês, eu acho. Acaba borrando na impressão, né? Como eu sei desenhar o coraçãozinho direito, de uma vez, sem precisar de decalque, vou ensinar vocês aqui. Mas eu não recomendo que façam ainda, tá? Porque a chance de virar um borrãozinho é muito grande. São muito grandes. Então, você vai fazer um pequeno V. Você vem daqui. Um pequeno V. E aí, você dá uma arredondadinha na bordinha dele. E ele vai ficar assim, ó, um micro coração. Agora ela sabe que é um V. Ela sempre vai ver o V. Mas é um micro coração. Como chama seu marido, Ju? Marcos. Ixi, então não pode ser V, tinha que ser M. É V de vida, fala pra ele. É, V de vida. V de vida. Aí vocês vão lapidando. Com o Vzinho pronto, vocês conseguem ir melhorando ele, sabe? Ao ponto dele parecer um mini coração. Aqui eu tô fazendo de ponta cabeça, né, gente? Mas dá pra fazer. Aqui eu fiz uma tração direta. Eu acho que ela me xingou mentalmente. Tá tranquilo, viu? Ai, que bom! Olha, que beleza. Aí eu vou começar a fazer os detalhezinhos do balãozinho. Tadinha gostosa. É uma dorzinha boa, né? Uhum. A gente fala, o povo fala, nossa, isso é masoquista, quem não sabe, né? Mas é uma pinicadinha boa. Uhum. Se você me perguntar quais são os trabalhos mais difíceis de fazer, os desenhos. Coração, estrela, cruz. São os mais difíceis. Não parece, né? Mas são. Vocês viram aqui o que eu fiz, né? Sempre observando as emendas, eu fui juntando as partes. Conseguem ver que aqui não tá juntinho, aí eu venho devagarinho em cima e repasso. Aqui tem uma manchinha que eu fiz pra colocar uma sombra não, um brilho do balão depois. Então eu vou fazer ela bem suavinha. Passei a mão bem de leve, só pra marcar. E aí ela vai ficar mais cinzinha mesmo. É só pra eu saber onde tá. Aqui, como o desenho ficou muito pequenininho, eu não consigo fazer detalhezinho da mão. Então eu vou fazer
de uma forma que pareça, como eu fiz o desenho, eu sei como ele é. Mas deu uma borradinha aqui. Aí eu vou fazer de uma forma aqui que dê pra ver, vamos lá. Tem um dedinho aqui, outro dedinho aqui. Ai, mas Kelly, tá tudo borrado de tinta. Como é que você tá vendo? A gente dá um jeito. Mentira, é o olho treinado mesmo. A gente treina bastante o olho um tempo. Por isso que é bom você fazer várias tatuagens. Que você tem esse olho treinado. Deixa eu ver se minha cabeça tá na frente. Tá, né, gente? Tá na frente muito? Não? Aí, tá vendo? A cliente ajuda. Então aqui eu venho do pescocinho dela até mais uma. Aqui também. Quando o detalhe é muito pequenininho, você tem que ir como o mais leve possível. Porque se falhar, não tem problema. A gente retoca depois. O problema é se estourar. Porque se estourar o detalhezinho, com o tempo vai virar um borrão. A gente não quer que isso aconteça. Ai, mas Kelly, não é de baixo pra cima? Sim. Só que aqui eu vi que tava muito borrado. Se eu esperasse chegar aqui, podia ser que borrasse mais ainda, sabe? Então eu vim daqui porque o detalhe era menor do que aqui, por exemplo, que é um cabelinho. O cabelinho é só um detalhe, sabe? Por isso que eu vim aqui, mas eu tomo todo o cuidado para não borrar o desenho embaixo. Ah, Kelly, eu vi que você vai e volta no traço, é porque eu fiz bem de levinho ali. Então eu fui e voltei naquele traço. Tipo, aqui eu já sei que eu tava de levinho no começo do vestido, por isso que eu voltei só no começo. Tava aqui contando pra minha cliente que ontem eu gravei várias aulas, né? Fiquei 3 horas gravando, viu? Pra vocês, alunos. E aí, gravei tudo, não sei o que, e fui ver os vídeos. Falei, ai, ficou tão bonito, eu falei tão bem, eu acho que eles vão entender tudo, exatamente o que eu falei, tava empolgada pra fazer. Quando fui assistir os vídeos, apenas um deles tinha áudio. Que era o único, e era 10 minutos só. Ou seja, 2 horas e 50 eu fiquei falando à toa. Aí eu fiquei pensando, né? Eu sempre falo, quando alguma coisa dá errado assim, é a oportunidade de você fazer melhor. Então eu desapeguei, não dá pra resolver. Eu acho que era problema do fone. Espero que o fone esteja funcionando agora. Eu esteja gravando. Mas dá uma frustraçãozinha? Dá, mas vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Se você ficar puto, você vai só ficar puto. Fazer mal pra você. Então, você consegue gravar e consegue gravar ainda melhor. Os perrengues que acontecem às vezes na vida. Normal. É. Agora esse olhinho. Deixa eu fazer assim. Ela tem cílios, tá, gente? Porque ela é uma menina de 8 anos. Super vaidosa.
ela tem os cílios grandes. Então a gente vai tentar o máximo que der aqui fazer os cílios grandes dela. Eu tô com a 3RL aqui fazendo bolinhas bem suavinhas pra preencher o olhinho. E bem de leve, porque senão estoura o traço. Mas eu não recomendo que vocês façam com a 3, tá? Façam com a 5, porque precisa ter habilidade pra fazer com a 3. Ai, respirar é tão bom quando a gente pode. Aqui tem cabelo enroladinho. A gente faz umas ondinhas aqui. Fazer ondinha é tranquilo, tá, gente? Aí vocês quase nem precisam aprender a expressão. Que é ondinha mesmo. Porque o hábito de prender a respiração. Por quê? Uhum. Porque quando a gente respira, a gente faz esse movimento ao meu ombro. Independente se a gente respire pela barriga ou por cima mesmo, né? Sempre mexe um pouquinho. Então, quando a gente prende, a gente tem mais precisão na mão. E o traço fino precisa ter precisão. Aí, por isso que a gente precisa aprender. O traço fino é o mais difícil de fazer. Porque ele não tem margem de erro. E a instabilidade da agulha fina ela é muito maior do que uma agulha grossa. Muito louco. E você tem que ter uma mão muito leve. Vocês conseguem ver que aqui, no olhinho dela, eu sempre dou uma marcação antes de fazer, de fato. Então eu fiz ele bem levinho, ele tá bem mais clarinho do que o outro que eu fiz. Então eu faço ele bem clarinho primeiro, aí depois eu venho refazendo e fazendo os detalhezinhos, tipo os cílios, pintar o olhinho de levinho. Refazer o traço da bolinha do olho, tudo olhando bem pra ponta da agulha pra ver onde tá. Não é fácil, mas com cuidado a gente consegue.
Tem alguns tipos de desenho que eu não preciso prender a inspiração. Por exemplo, flores. Flores me dão uma liberdade maior de tranquilidade para fazer, porque flor é orgânico, né? Uhum. Então eu não preciso ficar prendendo o tempo todo. Aqui acho que já começa. E aqui dá mais? Nessa parte? Tranquilo. Ah, que bom. A cliente é aquelas clientes que não sentem nada. Vocês veem que em nenhum momento eu troquei de papel, né? Ou eu molhei ele. Então é tudo com a vaselina. Aqui tá um pouquinho borrado, eu vou esfregar um pouquinho mais, porque cabelo não tem problema pra mim, tá, gente? Então eu esfrego a vaselina pra tirar essas sujeirinhas e tal. Fica mais fácil de tirar. Aí depois, né? Eu faço dessa forma. Que além de ir hidratando a pele, né, eu consigo tirar depois com facilidade. Às vezes eu volto em algum ponto que eu achei que já estava bom. Porque no decorrer da tatuagem parece que a tinta vai se ajeitando na pele, sabe? Então às vezes eu volto em algum lugar, porque ali eu achei que estava ok, mas a tinta se ajeitou e eu vi que faltava. Aí ó, eu sempre encosto aqui na mão da cliente. E eu bati a cabeça no celular, eu acho. É pra vocês verem melhor, minha gente. Então, às vezes acontece uns rolê aí. Um cachinho. A gente vai fazer assim. E aqui são tracinhos de movimento de cabelo. Aqui tem um cachinho também. Pronto. Agora, minha tatuagem já tá toda aqui praticamente. O que eu vou fazer? Agora é a hora que eu pego, umedeço o papel. Desliga a máquina. Põe lá na bancada. Eu peguei esse mesmo papel, porque ele não tá tão sujo. Uma partezinha mais clarinha dele. Vou umedecer o papel. Esse ponto é importante, tá? Você não pode encostar o bico da homotolia no papel, porque o papel tá contaminado. Você tem que jogar de longe. Entendeu? Em nenhum momento você pode encostar o bico da homotolia na pele da cliente ou no papel, porque ele está contaminado. Se você contamina esse bico, contamina o frasco todo. Então não pode, tá, gente? Aqui é água destilada e sabão neutro também. É o Johnson que eu uso, né? Eu diluo ele na água destilada. É para não arder tanto. Então não se preocupe que não é álcool. Aí esse é o momento que a gente limpa a tatuagem para ver como é que estão os traços. Aí você tem que fazer aquela visão de olhar naquela visão de impressora. Eu uso o papel para eu ir tampando o resto, eu ver só o que eu tô passando o olho aqui. Pra ver como é que tá a pigmentação. Aqui eu vejo que falta um pouquinho. Nela também, no olho, ali. Mas é isso. Já tá linda. Aí agora a gente só vai passar aonde tá um pouquinho mais clarinho. Por exemplo, aqui no cabelinho tem umas partezinhas que podem ficar clarinhas mesmo, porque é cabelinho, né? Então não tem muito o que fazer. Aí aqui na boquinha eu vou passar bem de levinho, bem pouquinho. Com o tempo vocês vão adquirindo a habilidade de ver a ponta da agulha. É um pouco difícil, tá? Mas nada que a prática não te dê essa habilidade.
Eu vou fazer pequenas sombrinhas onde eu acho que precisa, para dar a sensação de profundidade em alguns pontos, tá? Por exemplo, o roxinho dela tá na frente dessa parte do cabelo que teoricamente tá atrás do corpo dela. Então eu vou abaixar a voltagem que tá no 7, vou pôr para uns 5, 6, vai. E vou passar suavezinho naquele movimento de rastelo que eu ensinei vocês, na parte de trás do cabelo, para poder separar os planos. Suavinho, tá vendo? Eu vou limpar, tem um pouquinho lá. Vou fazer a mesma coisa aqui. Bem. Para vocês que são micropigmentadoras, isso aqui é super tranquilo, que vocês já fazem na sobrancelha das clientes de vocês. Então, é bem tranquilo. Vou separar aqui o plano do rostinho para a orelha de trás também. É bem suavinho mesmo. Vou jogar um pouquinho de sombra atrás da florzinha, só para diferenciar o que é cabelo e o que é flor. Tá? Ó, conseguem entender? A agulha tá quase sem tinta, tá vendo? Mas não tem problema, porque nesse ponto aqui, como eu tô fazendo sombra, ela acaba pegando só um pouquinho, que é o que eu quero mesmo. Eu peguei mais tinta lá, que tava quase sem mesmo. Entendeu? Aí eu consigo separar o que é florzinha e o que é cabelo. Também eu vou jogar um pouquinho, mas bem pouquinho. Só no rastelinho. Lembra aquele rastelo que eu mostrei pra vocês de rosto, que eu falo que as pessoas fazem no rosto, que é mais leve e mais rápido? Então você vai fazer assim, ó. Porque a Kim, ela tem cabelo escuro. Mas a gente não vai escurecer tanto. De levinho. Tá vendo? Ele vai ficar pixeladinho bem pouquinho. Essa parte nem dói, né, Ju? Não. Porque ela é muito suavinha. Foi bem tranquilo. Que bom. Vou fazer um pouquinho de sombra na mãozinha dela aqui embaixo. No vestido, né, na verdade. E um pouquinho no pezinho. Na perninha, né? Pronto. Aqui já deu uma profundidadezinha mais legal. Vou fazer um pouquinho de sombra no balão, mas bem pouquinho. Aquele movimento mais rápido e suavinho. E pronto, de preto é isso. Agora a gente vai pro vermelho. Aí peguei outro papel. Mesmo ele não estando contaminado já, fique com essa ideia de que você nunca tem que encostar o bico no papel e passa. Agora vocês vão ver a sujeiraiada que o colorido faz. Agora eu vou pegar aqui, ó. Tirei e vou abrir uma nova, que é a 5RL. Sempre abre na frente da cliente pra ela ver que você tá fazendo tudo certinho. Encaixa lá e coloca. Essa 5RL ela é um pouco maior do que a 3, que é o que faz com que não machuque tanto na hora da gente pigmentar o colorido. Vou aumentar de novo aqui para 7. A voltagem. Ops, desliguei.
E vou pegar o vermelho. Ju, como que você quer a pigmentação desse coração? Você quer ele bem pintado de vermelho? Ou você quer ele só um pouquinho, assim, só o sujinho, de leve? Aí ficar... O que você sugere? Eu vou fazer o sujinho, de leve, aí você olha, aí você fala, tá, eu quero mais. Tá? Então, deixando levinho. Aí a gente vai começar a pigmentação. Eu tô fazendo rastelo, tá, gente? Consegue ouvir o barulho da agulha? O colorido é um pouquinho mais dolorido, tá? O vermelho, ele é uma cor muito filha da mãe. Porque quando a gente tá aplicando, ele se confunde com o sangue. Então, ele é uma cor muito... É bem difícil de fazer, tá? Então, quando vocês forem fazer aí na cliente de vocês, é normal, às vezes, ele precisar de um retoque. Às vezes sim, às vezes não. Vai depender muito. Tô fazendo como rastelo. Tá vendo que é diferente do preto? O preto, às vezes, a gente passa uma vez só e já pega. O colorido não. O colorido a gente tem que passar algumas vezes. No momento do colorido, eu tô arrastando aqui, tá, gente? Mas meu papel tá úmido. Lembra da aula que eu falei pra vocês? Se ele tivesse seco, a pele dela tava toda cagada. Vou colocar um pouquinho na flor, tá? Mas bem pouquinho. Que eu acho que vai ficar bonitinho. Ela não tá totalmente pintada, é bem pouquinho. Só pra diferenciar. Dá um gracinho. Tô fazendo movimento de rastelo, às vezes meio redondinho, tá? E a gente não pode esquecer que esse pontinho aqui a gente vai pro branco. Então, não pode ir tanto até lá. Aqui também eu deixei uma bordinha pra pôr branco. Espero que esteja ok. O vídeo. Sujinho de cor é mais ou menos isso aqui, Ju. Vou fazer um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso. É uma coisa mais suavinha, sabe? Se for, se você quiser um pouquinho mais de cor, ela vai ficar um pouquinho mais evidente. Pode ser que ela destoe um pouco do delicado do resto. Mas fica bom também. Mas assim tá bom. Tá bom? Então eu vou fazer só mais um pouquinho pra fixar mais ela, tá? Aqui, ó. Inspira aqui um pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu limpar pra vocês verem. Tá vendo que tá meio falhadinho? Eu vou fazer um pouquinho mais, mas não ao ponto de preencher de vermelho. Pra ela ficar... Tá vendo que aqui tá mais claro do que aqui, por exemplo? Então eu vou fazer assim. Às vezes a tinta pode estar muito densa também. Aí o que eu faço? Pego tinta no batoque. Vou colocar pra cá pra vocês verem. Vai na água. Dou um toquezinho na água. Só. Deu uma diluidinha na tinta. Que é água mineral, tá? Aí eu vou e passo. Ela, quando ela fica assim, levemente diluída, levemente, facilita um pouquinho a pigmentação.
Aí ela fica um pouquinho mais homogênea. Vocês estão vendo que eu tô passando várias vezes, mas eu sei o limite da pele dela. E vocês vão saber também com o tempo. A pele tá íntegra ainda, tá tudo bem. Quando eu faço traço assim, eu faço de leve. Para acabamento, né? Tá tão lindo, gente. Tá tão lindo esse desenho. Pronto. Aqui tá ótimo. Você viu como suja? Suja tudo? Aí o que eu vou fazer? Agora eu tenho que lavar esse vermelho daqui, da agulha, para poder aplicar o branco. Eu vou tirar o excesso dele aqui. Eu tô pegando na mão para mostrar para vocês, tá? Mas é melhor fazer na bancada. Vocês vão colocar a máquina assim. Ela vai soltar a maior parte de tinta. Eu acho essa parte tão bonita. Parece uma fumacinha lá dentro. Colocou, aí você vai sacudir. Aí você vai fazer assim, ó. Tá vendo? Vai lavando. Aí você vai pôr até o respiro dela. Às vezes ela faz isso. Espirra um pouquinho. Por isso que é bom fazer em cima da bancada. Aí você vai sacudindo. Isso aqui eu vou terminar de fazer na bancada, tá? Ali. Pra não sujar tudo, o estúdio todo. Não respingar na parede. Então eu vou fazer ali na bancada. Mas é esse movimento, até ficar um pouquinho mais limpo. Tá bem limpinho, tá vendo? Só tem uma gotinha de tinta aqui atrás. Talvez essa gotinha nem saia. Mas ela não vai atrapalhar. Vamos lá. Não saiu, mas não tem problema, tá? Eu vou pegar um papel de novo. Aí eu vou colocar ele assim, ó, que o papel suga a tinta, tá vendo? A tinta não, a água. A Ju vai sair daqui tatuando. Pronto, ó. Essa tinta não saiu daqui, mas ela não vai atrapalhar a gente. Tem um pequeno partezinha de tinta aqui também, mas ela não vai atrapalhar a gente. Antes de pegar o branco, eu vou limpar a tatuagem dela. Pra aplicar o branco, vocês precisam limpar bem a tatuagem, tá? Sendo ela de preto, de colorido, não importa. Ai, que brilha! Aí eu fico mais empolgada que as clientes, gente. É normal, tá? Super normal. Aí o branco, o que eu vou fazer? O que você vai fazer com o branco, Kelly? Eu vou pôr uns negócios aqui, umas frescurinhas que vocês vão ver. E fica ainda mais bonito. Peguei outro papel, tá? Porque aquele ficou sujinho de tinta. Então não vou usar esse, vou usar um novo. Vou umedecer ele. Vocês viram que é só um pouquinho. O papel acaba absorvendo. Às vezes sua mão tá suja, tá? Então você tem que fazer isso aqui, mas isso aqui não vai atrapalhar. Aí eu vou ligar aqui e vou pegar o branco. Vou passar uma vaselina para deixar brilhante e eu vou colocar nos pontos estratégicos. Vendo aqui? Isso é com a 5RL mesmo, tá, gente? Aí você vai fazer um pouquinho mais de pressão do que o traço, do que o colorido.
tá? Tem gente que fala que o branco dói mais, é porque ele é uma cor mais difícil de pigmentar mesmo. Então a gente acaba tendo que fazer um pouquinho mais de força. Mas não é uma força que vai matar cliente, pelo amor de Deus. Tá te matando, Ju? Não. Então tá bom. São pontos de luz, assim, que não põe muito, tá? Porque o branco não precisa de pôr muito. Você vai pôr o brilhinho no olho da menininha aqui. No espacinho que eu deixei. Ah, que lindo. Agora você vai pôr aqui na florzinha. São pequenos pontos, porque o branco é uma cor muito ingrata. Aí você aproveita e já explica para cliente também. O branco ele é uma cor muito ingrata. Então a gente aplica, ele tá bem branco hoje. Quando ele cicatrizar, em algumas peles ele some, em algumas peles ele fica mais clarinho, tá? É super normal disso acontecer. Na minha pele, por exemplo, tem partes do meu corpo que o branco ficou e tem partes que ele sumiu. É. Então, é muito relativo. Não é uma cor que você fala, ah, quero retocar o branco. Você só vai sofrer. Porque vou aplicar e vai acontecer a mesma coisa. Ou vai sumir, ou vai ficar mais clarinho. Hoje ele fica bem forte, tá? É normal. Depois ele vai ficar mais sutil. Vou pôr uma gracinha aqui no vestido. Ah, que bonitinho. Vou pôr aqui também. Kelly, onde você sabe que tem que pôr branco? Vocês têm que observar desenho, gente. Vocês não precisam saber desenhar para tatuar? Não precisa saber desenhar. Só que vocês têm que observar bastante desenho, consumir bastante desenho. O que é consumir? Fica lá no Pinterest, olhando. Poxa, por que esse desenho aqui tá bonito? Ah, ele tá bonito porque ele tem um ponto de luz aqui. Isso é o básico, tá? Depois, com o tempo, vocês vão sentir a necessidade de estudar um pouquinho mais de luz e sombra. E aí vocês vão e estudem. Mas de começo não precisa muito. E Juju, não precisa saber desenhar para tatuar. Eu vou transformar ela em tatuadora, vocês vão ver. Eu falo, a Ju aprendeu a tatuar assim. Eu mesmo não desenho nada. Então, o Vitor também não desenhava. O Vitor também não desenhava nada. Aí ele falou, você me ensina? Ensino. Ensinei, tá aí. Tá aí uma habilidade que minha neta tem. É? Desenho. Adora desenhar. Eu era assim quando era criança. Eu acho que eu tinha a idade dela quando eu comecei a desenhar. Ela ama desenhar. Por aí. Mas eu não desenhava, tipo, eu não fiz curso nem nada. Eu só aprendi sozinha. Pronto. O branco é a última parte, porém, eu vi aqui que tem uma partezinha do nomezinho que precisa de um totozinho de preto. Aí o que eu vou fazer? É bom que vocês já aprendem dessa forma também. Vou limpar o branco aqui. De branco já era, que é só um pouquinho mesmo. Só uma graça. Aí eu vou trocar aqui. De novo pela 3. Vou dar ali um totozinho no preto. De levinho, vou vir onde eu acho que eu preciso mexer, tá? Que é aqui na junçãozinha. De levinho. Mas levinho é muito levinho mesmo. E aqui que eu tinha visto também. Por que a tatuagem demora? Porque a gente fica procurando pelo em ovo. Normal. A gente quer entregar o nosso melhor, né? Então a gente às vezes vem e fala, ah, acho que dá pra melhorar aqui. Tem uma pontinha do K aqui também que tá meio... Pronto. E é
isso, gente, acabou. Aí agora eu vou limpar, né, disso aqui que ficou um pouquinho sujinho de preto. Que a gente vai tentar limpar e sujar ainda mais a cliente. E aí, Ju, pronto, o que você achou? Linda! Lindíssima, né? Ai, que graça. Maravilhosa. Uma fofinha. Uhum. Eu vou passar um gelzinho pra aliviar. Esse gel que eu passo, eu não falei pra vocês, tá, gente, na parte de materiais. Mas é um gel que eu compro, que ele é da Smart. Depois eu vou colocar a foto aqui pra você. Eu vou pegar o gel e vou mostrar pra vocês. Ele ajuda a aliviar, ele é geladinho. Ele tem um pouquinho de camomila na composição também. O olho eu acho que tá mais clarinho. Eu vou dar uma repassadinha no olho também. Mas não tem problema, já passei o gel, mas não tem problema nenhum. Eu posso voltar lá. E aí vocês passam ele assim, ó, em cima da tatuagem, que ele vai aliviar. Ele alivia também esse vermelho que fica em volta da tatu. Aí eu deixo uns 5 minutinhos ele agindo, pra depois eu limpar, tirar foto, colocar curativo e tudo mais. Entendeu? É assim que eu faço. Vou virar aqui pra vocês um pouquinho, acho que dá pra ver. Tá vendo? Não, totozinho nesse olho aí. Gente, só assim. Eu olho as coisas e falo, ah, dá pra melhorar, então eu vou fazer. Agora tá com gel, ele vai ficar escorregando meu dedo, mas eu vou fazer porque acho que vai ficar melhor. Aqui eu tô fazendo tipo um pontilhismo, tá, gente? Igual eu ensinei pra vocês de fazer pontilhismo. Só pra reforçar um pouquinho mais o olho, pra ele não falhar. Aí, ó, pronto, agora sim. Se eu tivesse machucado onde eu apliquei o branco, ao passar o preto em cima, o preto ia entrar dentro do branco. Mas não machuquei. Se isso acontecer com vocês, é porque vocês machucaram. Machucar a pele de uma cliente é ruim, mas a pele cicatriz, ela se regenera. Não tem problema, tá? Mas vocês têm que tomar o máximo de cuidado para não machucar. Porque demora mais para cicatrizar, sabe? E é bem chato isso. Então, não vai estragar a tatuagem tanto, dependendo da profundidade que vocês fazem. Por isso que o traço fino ele tem que ser feito bem de levinho, para não machucar, né? Mas o que machuca geralmente? Colorido. Colorido machuca mais. Mas esse aqui até que a gente foi tranquilinho. Aí, esse momento é o momento que você explica os cuidados para cliente, tá? Aqueles cuidados que eu já expliquei para vocês também. Então, o que você vai fazer? Eu vou colocar um plástico depois aqui, que ele funciona como se fosse um contact em caderno. Eu grudo ele aqui e você vai tentar ficar com ele 5 dias. Geralmente, essa parte do punho é mais difícil, porque você faz movimento, você lava cabelo, às vezes tem que lavar uma louça, enfim. Se você puder evitar lavar louça uns 2, 3 dias, é melhor. Não sei como é que você vai fazer isso, mas te vira. É isso aí. Põe marido pra lavar. Você fala, ai, amor, não posso. Porque senão vai entrar água aqui dentro do plástico. Então, você vai ficar com ele 5 dias. Vamos supor que você consiga ficar 5 dias. No 5º dia, né, ou no 6º pela manhã, você vai tirar esse plástico. Ele vai ficar todo vermelhinho em volta. É super normal, porque ele gruda mesmo, tá? E aí você vai começar a passar a pomada que eu vou te dar. Essa pomada você vai passar um pouquinho no dedo, vai espalhar na tatuagem para ela ficar brilhante. Ela não pode ficar camada de pomada, tá? Aí você vai passar 3 vezes ao dia. Só que sempre antes de repassar, tipo de manhã você passou, beleza. Antes de repassar, à tarde, por exemplo, você vai lá no banheiro, dá uma lavadinha de levinho, seca com papel toalha ou com uma toalha limpa assim, dando batidinhas. Nada de arrastar, porque se você arrastar, vai tirar a casquinha que vai formar aqui. Deu batidinhas, aí você vem com a pomada e repassa. Vai viver sua vida à noite, a hora que você chegar em casa, for tomar banho, ou enfim, na hora que você for tomar banho, lava de levinho, mesma coisa, seca com uma toalha limpa, não seca com a toalha que você seca
o seu corpo. Tá. Pega uma toalha de rosto, geralmente eu falo isso para as clientes. Pega uma toalha de rosto e seca com a toalha de rosto. Separa só para isso. Secou a tatuagem, vai passar de novo a pomada. Você vai ficar passando essa pomada uns 15 dias. Ou se você quiser, até acabar o frasquinho que eu vou te dar. Tá. Porque ele é um hidratante. Ele não tem nenhuma propriedade médica, né? Para acelerar a cicatrização, nem nada disso. Não precisa. É um machucado superficial. Então você só precisa manter ela hidratada. Ela vai fazer casquinha. Pode ser que ela coce. Aonde que ela vai coçar? Onde a gente mexeu mais. Que é na bonequinha e no coraçãozinho, tá? Aqui vai cicatrizar super rápido. Coisa de 25 dias, 20 dias já tá ótimo, sabe? Cicatrização. Importante, não pode arrancar casquinha. Se tiver coçando é porque ela tá pedindo, pelo amor de Deus, pra você hidratar. Aí você pode passar mais de uma vez. Tipo, se você passou 3, pode passar a 4ª vez, tá? Que mais? Não pode arrancar casquinha, não pode coçar. E comida você pode comer de tudo, desde que você não exagere nos alimentos gordurosos ou carne de porco. Pode comer, mas só não exagera, tá? Que mais? Sol, a gente pede para não tomar sol, nem entrar em piscina, mar, essas coisas durante 30 dias. Porque sua pele tá aberta, né? É um machucado bonito, então qualquer bactéria pode se alojar aqui, não vai ser legal. Você tem animalzinho em casa? Não. Ah, tá. Eu falo pra você tomar cuidado. Que mais? Eu acho que no mais é isso. Não pode colocar a mão suja. Acho que isso você já deve saber. E bebida alcoólica, evita beber hoje. Se você for beber, que ele gosta de tomar um vinho todo dia. Evita hoje. Tá? Amanhã pode. Eu acho que é isso. Você tem alguma dúvida? Não. Em relação... Não? Então deixa só mais um pouquinho aqui. Você precisa ir no banheiro, alguma coisa do tipo? Agora não. Então, Na hora que tiver. Então é isso, minha gente. Por enquanto, essa parte é isso. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado final aí da tatuagem, pra vocês avaliarem. E a gente vai tirando as dúvidas conforme vocês forem tendo. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. O plástico, quando for colar, né, a sua tatuagem ela vai estourar, ela vai sair aguinha de machucado com um pouquinho de excesso de pigmento. Geralmente é o pigmento mais superficial que a sua pele expulsa, normal. Como você vai estar com esse plástico e esse plástico ele vai vedar a tatuagem toda, essa aguinha de machucado vai ficar presa dentro do plástico. Vai parecer que a sua tatuagem está derretendo. Vai ficar tudo borrado. Certo. Não se assusta. É normal, tá? Aí, para ele fixar melhor, o ideal é que você não molhe essa região hoje. Então, a hora que você for tomar banho, braço para fora mesmo do chuveiro. Certo. Não adianta passar plástico filme em cima, porque vai entrar água do mesmo jeito. Então, braço para fora, tá? Acho que é isso. Se ele sair antes do tempo, o plástico sair antes dos 5 dias, você manda uma mensagem pra gente, que ou eu, ou a Cris, ou o Victor, a gente explica pra você como você vai fazer pra cuidar. Que é super simples também, mas esse plástico ele já ajuda pra caramba. Certo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado pra ver. Eu vou editar. Se ele foi ao ar é porque deu pra ver. E aí ficou assim o resultado da tatu. Tá vendo? A pele já começou a absorver o gel. Aí a gente vai tirar umas fotos maravilhosas agora.